Graça e paz abençoados com todas as sortes de bênçãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Que vocês estejam aí crescendo na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho nas opções todas para vocês estarem recebendo as nossas notificações, tá bom? Amados, a nossa última mensagem foi uma mensagem polêmica, algumas pessoas não compreenderam o conceito, né? Jesus não é mais o caminho. E muitas pessoas aí, mas como assim? Está escrito que ele é o caminho e você está dizendo que ele não é o caminho? Não é mais, amado. Como eu ilustrei lá naquela pregação, uma vez que você vai se deslocar de um local para outro, né? Você vai por um caminho, mas a partir do momento que você já chegou, já se encontra naquele local, não tem porquê você permanecer nesse caminho. Então Jesus foi aquele caminho que conduziu, né, o seu povo a Deus. E nós já nascemos já com este acesso totalmente estabelecido. Nós já nascemos com este caminho aberto. Então nós não passamos por Jesus de Nazaré, que era o caminho. Nós nascemos no pacto da graça, né, no ministério do Espírito, onde nós já nascemos ligado, totalmente aperfeiçoado em Deus. Claro, mediante o que Cristo fez, né? Mas nós já estamos em Deus, nós já estamos naquilo que é perfeito. Dizer que Jesus continua sendo o caminho hoje é retroceder. Nos ver lá no tempo de Jesus de Nazaré. Então, Jesus não é mais o caminho, bem como ele não é mais o mediador, uma vez que ele já mediou. Ele não é mais o sumo sacerdote, uma vez que ele já cumpriu o seu ofício sacerdotal, oferecendo a si mesmo como único e perfeito sacrifício. Então, é necessário, amado, que nós venhamos usar a inteligência espiritual, para você não estar aí julgando, me criticando por aquilo que você ainda não conseguiu compreender. Mas vamos lá. Esta mensagem, na verdade, é uma extensão, né, daquela outra mensagem, digamos assim, é a segunda parte. Então vamos lá, esse é o tema. O caminho já foi aberto. Então assim, o caminho já foi aberto, amado. O acesso a Deus já foi estabelecido. Então não tem por que nós estarmos ainda dizendo que estamos no caminho. Nós estamos em Jesus, o Cristo ressuscitado, porque Ele é Deus, sobre tudo e sobre todos. Nós já estamos no lugar que Ele já determinou. Amém? Então nós não estamos trilhando mais o caminho. Olha lá, João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, era o que Jesus estava falando lá para a igreja do primeiro século. Eu sou o caminho, sou eu que vou conduzir vocês a Deus. O próprio disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E nenhum daqueles que ele me deu se perdeu, senão o filho da perdição. Então todos estavam ali trilhando no caminho que era Jesus. E aquele caminho conduzia a Deus, ao Pai. Mas como eu falei, nós já estamos depois da cruz, depois do juízo da queda do templo, da vinda do Filho do Homem. Então nós não estamos mais trilhando esse caminho, nós já estamos nele, arraigados e fundamentados nele, unidos totalmente com ele, amados. Olha lá, Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é mais pelo sangue dos bodes, né, como os judeus praticavam. Então o escritor aos Hebreus está explicando que é pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então Jesus, ele consagrou um caminho novo e vivo. Então não era mais pelo sangue dos bodes, não era mais da forma antiga, né? Iria acontecer uma reforma em Jesus Cristo, né? Um concerto novo em Jesus, uma aliança eterna em Jesus. Então Jesus, ele era o novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, pela carne, lá pelo véu, que é a carne de Jesus de Nazaré,
Ele consagrou um novo e vivo caminho. Então nós não estamos mais vivendo no caminho. Jesus não é mais o caminho nesse sentido de que isso aqui já aconteceu, porque ele já morreu na cruz. Pela carne ele consagrou o novo e vivo caminho. E esse caminho novo, que é a nova e eterna aliança, nos apresenta perfeitos e totalmente unidos em Deus. Nós não estamos mais trilhando este caminho, nós já chegamos no destino final. Nós já estamos perfeitos, nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Hebreus 7:25, olha lá. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a quem? A Deus. Então, o caminho salvava, Porque a salvação ali era justamente tirar os judeus de debaixo da lei de Moisés. Os judeus que estavam na transgressão da lei, Jesus Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. E João Batista, que veio preparando o caminho, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, E uma vez que ele tirou o pecado do mundo, ele deu acesso a Deus. O caminho estava pronto. Ele deu acesso a Deus. E para as pessoas já chegarem a Deus, tinha que ser pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pela carne, pelo véu, isso é, pela sua carne, lá na cruz. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha lá, 9:8 Hebreus. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Porque Jesus não continua mais como caminho? Porque o caminho já foi aberto. E por que o caminho já foi aberto? Porque antes o Espírito Santo já dava a entender que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. O caminho ainda estava coberto. O caminho ainda não estava revelado, porque o caminho, era justamente a aliança eterna que Cristo consagrou pelo seu sangue. E os hebreus, diga-se de passagem, eles não tinham ainda esse conhecimento. Paulo disse: pelo tempo já era para vocês serem mestres, mas vocês, como crianças, estão ainda precisando de leite. Vocês precisam exercitar as vossas faculdades. Vocês precisam entender a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus. Então o caminho ainda não estava descoberto. Por quê? Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Nesse contexto, o templo de Jerusalém ainda estava em pé. E enquanto o templo estivesse em pé, enquanto o templo continuasse de pé, os sacrifícios, as cerimônias, os dízimos, as oblações, os ritos, as práticas da lei de Moisés ainda era feita por alguns. E Paulo disse: enquanto esse santuário, enquanto este tabernáculo se conserva em pé, o caminho ainda está encoberto. Mas em 70 DC, o templo caiu, o templo veio abaixo. E uma vez que esse templo não mais existe, o acesso agora, amado, já está descoberto. O caminho foi totalmente descoberto. Hoje nós estamos plenamente em Deus. Nós não estamos mais trilhando este caminho que estava encoberto. O caminho agora já foi descoberto e nós já nos achegamos totalmente. Nós nos achegamos, modo de falar. Às vezes a gente sempre se coloca no texto, mas precisamos entender que depois do juízo, depois da queda do tabernáculo, nós já nascemos totalmente ligados nele. Nós não passamos por Jesus de Nazaré, nós não passamos pelo caminho, por assim dizer. Nós já nascemos no local que nós devemos nascer. Nós já nascemos em Deus, como família
de Deus. Olha lá, Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Vamos lá. Consistindo somente em comidas e bebidas, em várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Então, até o tempo da correção, até o tempo da reforma, havia esse caminho. Mas uma reforma seria feita, um conserto seria feito. E uma vez que uma reforma foi feita, uma vez que este conserto foi feito, não haveria mais necessidade de estar vivendo ou trilhando aquele caminho, porque já estamos de fato na perfeição, porque já houve esta reforma. Olha lá, Hebreus 9:11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, olha lá, e nós estamos nesse futuro que Paulo apontava, nós estamos nesse futuro que o escritor apontava, mas vindo Cristo como caminho, vindo Cristo como mediador, vindo Cristo como cordeiro, vindo Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros, e nós estamos já nos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, nós estamos agora no tabernáculo que não foi construído por mãos humanas. Então, amados, o nosso tabernáculo não foi construído por mãos humanas. Nós já estamos, no templo santo de Cristo, quando ele disse assim, eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu levanto outro. Então nós estamos agora no outro tabernáculo que é Cristo. Nós somos agora esse tabernáculo de Cristo Jesus. Nós não estamos trilhando este caminho para ser, já somos em Cristo Jesus. Olha lá, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Perceberam? Então agora nós servimos ao Deus vivo, porque o que Cristo fez lá no passado, como caminho, derramando o seu sangue, pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu imaculado a Deus, ele já purificou as nossas consciências das obras mortas. E as nossas consciências aqui, das obras mortas, está falando das obras dos judeus, da prática da lei. Ele purificou pelo Espírito Eterno a consciência daquele povo das obras mortas. Para quê? Para servirdes ao Deus vivo. Então nós servimos ao Deus vivo. Nós nascemos no ministério, não de Jesus de Nazaré, mas no ministério do Espírito, do Deus vivo, bendito eternamente. Hebreus 9:24. Serei rápido nessa mensagem, é só um complemento daquela nossa outra mensagem. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para agora quando? Hoje. Então ele está como caminho hoje. Agora aqui é no tempo que o escritor está relatando. Agora aqui é dentro daquela geração onde o primeiro tabernáculo, que ainda nesse contexto estava de pé, iria cair ainda. Porque aqui estava cruzando os pactos. A reforma aqui estava se cruzando ainda, estava se manifestando, ou em manifestação ainda. Porém, no mesmo céu, para agora, naquele período, comparecer por nós, o escritor e os seus ouvintes, perante a face de Deus. Então Jesus ainda vai comparecer à face de Deus, ou ele já compareceu à face de Deus? Já compareceu à face de Deus. Jesus não está mais como filho, Jesus não está mais como cordeiro, não está mais como sacerdote, não está mais como mediador e também não está mais como caminho, porque ele já compareceu perante a face de Deus. Ele já entregou o reino ao Pai e se tornou Deus bendito sobre tudo e sobre todos. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo,
para que sejais de outro. De quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, observe, amados, para que sejais de outro. De quem, Paulo? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, nós não somos de Jesus de Nazaré. Nós não somos de Jesus que era o caminho. Nós somos agora de outro, ou seja, de outra manifestação, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Pegou aí? Pegou porque Jesus não é mais o caminho? Porque o acesso, o caminho, já está aberto. Nós somos agora de Deus, pelo Cristo que ressuscitou dentre os mortos, pela segunda manifestação, nós somos de Deus e por isso agora nós damos frutos para Ele. Então eu não estou mais no caminho, eu já estou em Deus, por isso eu estou dando frutos, nós estamos dando frutos para Deus. Olha lá, Hebreus 10:15. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Há um erro ali, esse D maiúsculo, mas está valendo. Então, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. O que foi que o Senhor disse? Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, ponto e vírgula, acrescenta. Perceberam? Então, a palavra profética, e o escritor está falando de algo que iria ser totalmente concretizado, o concerto iria ser totalmente realizado, e a palavra, que essa é uma palavra profética lá do profeta Jeremias, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Enquanto eles estavam fora do caminho, eles ainda estavam em pecados e iniquidade. Enquanto eles estavam no caminho, que era Jesus, eles também ainda estavam em pecado e iniquidade, porque aquele caminho estava levando eles a Deus, levando eles à perfeição. Mas em Jesus de Nazaré, que era o caminho, eles ainda estavam em pecado e iniquidade. Por quê, irmão? Porque Jesus ainda não tinha derramado o sangue. Depois que ele derrama o sangue e ele consagra o novo e vivo caminho, aí sim, ele removeu o velho, tira o velho, para estabelecer o novo. Então, a partir daí, o pecado e a iniquidade daquele povo tinha sido expiada. Eles já não estavam mais e o Senhor não lembrava mais aí. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha lá. Efésios 2:18. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso. Acesso é o caminho, olha lá. Porque por eles ambos, tanto judeus como gentios, temos acesso ao Pai pelo quê? Em um mesmo Espírito. Então o acesso que nós temos a Deus hoje não é pelo caminho Jesus de Nazaré. O acesso que nós temos a Deus hoje não é por Jesus, o Filho do Homem, como disse Paulo, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então o acesso não é mais pelo mediador, Jesus de Nazaré, o acesso não é mais pelo caminho, Jesus de Nazaré, o acesso não é mais pelo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus de Nazaré. O acesso que ele já consagrou, ambos agora temos pelo Espírito, porque nós estamos no ministério do Espírito. Vocês perceberam a diferença?
Paulo disse, não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa como que de nós, porque a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. Nós somos ministros do Espírito. Nós não somos ministro do Jesus de Nazaré, Jesus histórico, que era o caminho. Nós não somos ministro do Jesus de Nazaré, que era o mediador entre Deus e os homens. Diga-se de passagem, o único mediador. Nós somos agora, estamos em uma aliança, onde somos ministros do Espírito. Porque, por Ele, né, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou só Espírito com Ele. A ninguém conheçamos mais segundo a carne, ainda que tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne, todavia, entretanto, agora já não conhecemos deste modo. Não é mais como o caminho, mas agora como o Espírito que habita em nós. E Paulo diz em 2 Coríntios 3,17: o Senhor é o caminho. Paulo diz em 2 Coríntios 3,17: o Senhor é o mediador. Paulo diz em 2 Coríntios 3,17: o Senhor é o Cordeiro de Deus. Não. Paulo diz em 2 Coríntios 3,17: o Senhor é o sumo sacerdote. Não. Paulo diz: o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade na tua vida, a liberdade na minha vida, por causa do Espírito do Senhor que habita em nós. Então, Jesus não é mais o caminho. Eu não estou dizendo que Ele não foi. Ele foi o único caminho. Ele foi o único mediador. Ele foi o único sacerdote que apresentou o sacrifício perfeito. Ele foi o único Cordeiro de Deus imaculado que tirou o pecado do mundo. Mas agora, Ele é o Espírito que habita em nós. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Olha lá, Efésios 2,19. E eu encerro aqui. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Percebeu? Nós não somos mais estrangeiros. O que é um estrangeiro? Alguém que está em uma pátria que não é a pátria materna dele. Alguém que está em uma pátria que não é a nacionalidade dele, está em uma nação que não é a nacionalidade dele. Alguém que é estranho naquele lugar, que precisa ser acolhido. Então Jesus, como caminho, ele veio justamente juntar ambos com Deus. Ele veio dar acesso a ambos os povos com Deus, tanto judeus como gentios. Então nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. O que é o forasteiro? Alguém que fica viajando de um lado para outro, trilhando um caminho, andando de um lugar para um outro lugar. Então nós não estamos mais neste caminho, porque nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Agora, se você se sente um estrangeiro, estranho em Deus, e um forasteiro, alguém que não teve acesso ainda a Deus, né? Isso por causa da religião, que a religião é esse impedimento aí, mas o Evangelho nos diz que nós não somos mais, olha lá, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você recebe esta palavra? Você não é mais estrangeiro, você não é mais forasteiro, então você não está mais nesse caminho, ou naquele, né, melhor dizendo, né, que algumas pessoas vão aí muito ao pé da letra, porque o que Jesus fez foi perfeito para sempre. Nós já nascemos debaixo da obra perfeita, consumada de Jesus. Nós estamos vivendo a aliança de superior e de melhores promessas no tempo que o escritor aos Hebreus declarava, porque essas promessas já se cumpriram, já se realizaram em nós. Nós já estamos em Deus, mediante o Espírito de Deus que em nós habita. Portanto, eu não estou andando em Jesus para me achegar a Deus. Eu já estou em Jesus, que é o próprio
Deus. Eu espero que você guarde essa palavra no teu coração, que você considere os textos que aqui foi lido, compare coisas espirituais, coisas espirituais, e cresça aí na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Cheiro no teu coração e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.